E aí galerinha, tudo bem? Vamos resolver a questão 6 de Química agora, do terceiro dia da segunda fase da FUVEST 2015. Vamos ver como é que ficou essa questão chatinha também. Então pessoal, na questão 6 ele fala o seguinte: o glicerol pode ser polimerizado em uma reação de condensação catalisada por ácido sulfúrico, com eliminação de moléculas de água, conforme se representa a seguir. Então olha só, é glicerol mais glicerol, tudo bem? Então vai formar um dímero do glicerol aqui, tudo bem? E aí ele representou essa equação. Aí na letra A ele pede o seguinte: considerando-se a estrutura do monômero, pode-se prever que o polímero deverá ser formado por cadeias ramificadas. Desenhe a fórmula estrutural de um segmento do polímero, mostrando 4 moléculas de monômero ligadas e formando uma cadeia ramificada. Então vamos ver aqui, ó. Olha só. Aí o que eu representei? Bom, pessoal, eu representei primeiro o que ele representou também lá no texto. Para quê? Só para mostrar mais ou menos como é que funciona o processo. Então olha só, aqui eu tenho um glicerol, tudo bem? E aí quando você adiciona esse glicerol a outro carinha dele mesmo, na presença do ácido sulfúrico, o que vai acontecer? Vai formar esse dímero lá, né? Que ele representou. E aí ele representou como um menos água, só para dizer que ele vai tirar a água do processo, tá? Tudo bem? Eu coloquei como mais água só porque também é produto da reação, certo? Então é menos água, essa água vai sumir daqui e vai formar esse dímero. Então o que aconteceu? Esse cara era isso aqui e aí formou isso aqui. Bom, o processo é o seguinte: eu tenho, imagina que isso aqui é um glicerol, tá? Que eu não representei inteiro, mas imagina que isso aqui é um glicerol, ele vai reagir com outro carinha igual a ele. Só que quando eu puser essas duas hidroxilas próximas uma da outra, o que vai acontecer, pessoal? Esse hidrogênio daqui vai ligar com esse OH e vai formar a tal da água que vai sair. E esse oxigênio vai ligar com esse carbono aqui que ficou e vai formar o tal do dímero, certo? E isso serve indefinidamente, isso serve durante todo o processo de polimerização, tudo bem? Então vamos ver aqui na próxima lousa o que resultou com essas 4 moléculas que ele pediu aí. Então, já que ele quer a representação de 4 moléculas de glicerol juntas e ele falou que tem que ser ramificado, pessoal, eu desenhei aqui o seguinte, olha só. Essa molécula a gente pode dizer que é a primeira molécula de glicerol, a gente pode dizer em compensação que essa aqui também é a segunda, que essa é a terceira e essa é a quarta. Por que eu escrevi isso daqui, pessoal? Bom, porque olha só, já que ele falou que tinha que ser ramificado, a primeira coisa que a gente tem que pensar é ramificar o tal do polímero, certo? Então imagina se o polímero fosse reto, não ia ter nenhuma ramificação aqui, mas aí eu ramifiquei, porque o texto fala para ramificar, então a cadeia principal tá aqui, tudo bem? E aí o que acontece? Por que eu reagi com esse oxigênio? Porque olha só, na reação, como eu mostrei na lousa anterior, é OH reagindo com OH, certo? Bom, já que é OH reagindo com OH, ele não restringe a ser o OH da ponta da cadeia. Em nenhum momento ele falou que existia restrição em relação a isso. Então eu vou reagir uma molécula de glicerol com outra, só que ao invés de usar as pontas da cadeia, para ramificação é só usar o OH que fica no meio, tudo bem? Então você poderia representar aqui, aqui ou aqui, dá no mesmo, pessoal. Então, o que ele queria que você fizesse era mostrar esse monômero aqui com 4, certo? 1, 2, 3, 4 com esse cara aqui e mostrar que poderia ser aqui, aqui ou aqui. Tanto faz, você precisava representar só um deles, tudo bem? E na letra B, o que ele fala? Ele começa falando de um textinho aqui. Ele fala assim, para investigar a influência da concentração do catalisador sobre o grau de polimerização do glicerol, isto é, a porcentagem de moléculas de glicerol que reagiram, foram efetuados 2 ensaios. Aí o ensaio 1 são 25 gramas de glicerol com 0,5% em mol de H2SO4 e no ensaio 2 ele usou a mesma quantidade de glicerol, só que agora com 3% em mol de H2SO4 e aí ele forma 2 polímeros diferentes, tudo bem, pessoal? E aí ele mostra o seguinte: ao final desses ensaios, os polímeros 1 e 2 foram analisados separadamente, amostras de cada um deles foram misturadas com diferentes solventes, observando-se em que extensão ocorria a dissolução parcial de cada amostra. A tabela seguinte mostra o resultado dessas análises. Então, olha só, o polímero 1, pessoal, tanto o polímero 1 quanto o polímero 2, na verdade, são muito pouco solúveis em hexano, que é um solvente apolar. Tudo bem? E o polímero 1 é muito solvente em etanol, comparativamente com o polímero 2. Tudo bem? Então vamos ver o que isso influencia. E aí ele fala exatamente o seguinte na letra B, ó. Qual dos polímeros formados deve apresentar menor grau de polimerização? Explique sua resposta fazendo referência à solubilidade das amostras
em etanol. Então, já que ele pediu o que apresenta menor grau de polimerização, vamos ver o que acontece nas reações, né? Olha só, pessoal, olhando aqui na lousa, a gente sabe o seguinte, que o H2SO4, como ele disse no texto, é o catalisador do cara, certo? Ou seja, quanto mais catalisador, maior a quantidade de polímero, certo? Ou melhor dizendo, maior a velocidade da reação, né? Então, dado um tempo de reação, um tempo igual para as duas, é não tão grande, não grande o suficiente para formar totalmente polímero, é garantido que eu vou ter maior quantidade de polímero quanto maior for a concentração de H2SO4, beleza? Ou seja, imagina o seguinte, o polímero 1, pessoal, é o polímero que tinha 0,5%, certo? Se ele tinha 0,5% em mol de H2SO4, ele tinha menos H2SO4. Com menos H2SO4, já que o H2SO4 é o catalisador, ele reage menos, beleza? Ou seja, menos H2SO4, menos reação, beleza? E o polímero 2, ele tinha uma maior quantidade de H2SO4, tinha 3% em mol, certo? Se tinha mais H2SO4, reage mais e forma mais polímero. Qual que é a conclusão disso, pessoal? O que tem porcentagem menor vai ter mais glicerol do que no que tem a porcentagem maior, certo? Ou seja, esse cara aqui, comparativamente, tem mais glicerol do que esse cara aqui. Em compensação, esse aqui, comparativamente, tem mais polímero do que esse aqui. Bom, pessoal, o glicerol é um composto extremamente solúvel em água, certo? Ele tem 3 hidroxilas ali, ele faz bastante ligação de hidrogênio. E o polímero, em compensação, é uma molécula muito grande. Como ele é muito grande, é muito difícil solubilizar uma molécula muito grande em água, certo? Ou seja, o que apresenta maior solubilidade, de acordo com a tabela, é o que vai apresentar mais glicerol, tudo bem? Ou seja, o P1, que é o que apresenta na tabela maior solubilidade, é o que tem 0,5%, ou seja, a menor concentração de catalisador. E o P2 é o que apresenta maior concentração de catalisador, tudo bem? Já que na resposta ele pediu a menor, é só se representar e falar que o P1 é o que apresenta 0,5%. Tudo bem, pessoal? Então essa questão 6 foi isso, é uma questão chatinha, né? Bastante coisa. A prova em si teve bastante questão de orgânica, é uma prova bem pesada, eu achei. Mas eu espero que vocês tenham entendido. Meu nome é Taif, de novo. Até logo.